Debate da semana. Viva, começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia, hoje com os senadores António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Boa tarde aos três. Boa tarde. Boa tarde. Neste programa vamos analisar a intenção do Governo Regional de vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma notícia que sai esta sexta-feira como uma bomba a nível regional. Vamos tentar perceber o terremoto político das presidenciais, onde André Ventura conquistou a Madeira e, claro, a mobilidade, que continua a dar dores de cabeça e a criar uma certa fissura entre Quinta Vigia e São Bento. Mas antes disso, e como é tradição neste programa, começamos com uma frase ou tema que tenha marcado a semana. E posso começar por si, António Trindade. Bem, é uma frase, é um título de um artigo e é por acaso do Rubem Santos, na edição de ontem do DN, onde refere o reembolso trancado a quem não tem chave móvel. Na realidade, e o artigo, muito bem feito, Ruben, revela, não há dúvida nenhuma, a confusão que está gerada sobre este tema e eu queria ligá-lo inclusivamente à intervenção do ao Ministro das Infraestruturas. Na semana passada teve um almoço com a Associação de Hotéis de Portugal e onde vem quis esclarecer a uma pergunta que foi feita pelo presidente da HP, Bernardo Trindade, sobre como é que estava a decorrer o tema das, do dito subsídio de mobilidade. E que realmente vem, tal como o seu artigo também demonstra aqui, vem revelar quão grande é este desfazamento. Sobretudo, e vem revelar uma outra coisa que é bem mais complicada, que é realmente quando não há uma relação direta do exercício do poder do governante com o governado e passa por uma outra instituição, isto não há dúvida nenhuma, tudo se altera e tem evidentemente conotações completamente diferentes. E o ministro na altura referia, para esclarecer a razão da necessidade do cumprimento com as obrigações fiscais e de segurança social, dizia, bem, é que foi detectado pelo Governo da República dezenas de milhões de euros de fraudes, sem qualquer outra explicação, mas dizendo é por estas dezenas de milhões que tem que haver esta necessidade de exposição. Tony, acho que há sem tema para seguir para a mobilidade. Depois vem referir uma coisa mas depois vamos discutir dissecar, sim. na altura, mas eu deixo sobretudo aqui este reembolso trancado a quem não tem chave móvel é bem revelador da incapacidade de um governo olhar para a situação e das dificuldades que efetivamente o madeirense tem na sua deslocação posterior. Miguel de Sousa, qual o tema ou a frase da semana que nos traz ao futebol para hoje? Devia ser a volta, o regresso do Rafa ao Benfica, que é o escândalo todo também. Mas eu vou deixar-me disso e vou apanhar de um artigo, um trabalho que foi feito pelo Diário também anteontem, se não me engano, e que é sobre a questão das garrafas que são deitadas fora, as de plástico, e que passam a ser obrigatoriamente calcionadas e, portanto, devolvidas para efeitos de receberem a calção que puseram. Aí queria recordar que a empresa Cervejas da Madeira foi campeã naquilo que diz respeito à reutilização das garrafas de vidro. Hoje não tem uma garrafa que seja de deitar fora. Quem é rico e quer deitar fora pode deitar, mas quem quiser aproveitar o dinheirinho, quando acaba de beber, devolve a garrafa e recebe aquilo que deu de calção para o uso de uma garrafa
que tem esse símbolo do reutilizável. Mas este agora dos plásticos, então, é ainda mais importante e começa já em abril. É um tema que já é discutido há muitos anos, há muito tempo, e que parece que vai ter vez. Começa no dia 1 de abril, penso que isso não será mau agouro, mas de qualquer forma é um tema que eu acho que devia deixar aqui registado. Muito bem, resta-nos Ricardo Vieira. Olha, eu não trago propriamente uma frase, mas trago uma certa estupefacção. Eu lembro-me, era novo, é verdade, mas ainda me lembro, que nos últimos tempos do anterior regime houve um conjunto de militares que foram prestar serventia ao presidente do governo da altura e que ficou conhecido pela Brigada do Reumático, porque se discutia que os militares estavam a querer, depois da publicação do livro do Spínola, que abriria ali uma brecha no regime, então houve a necessidade de haver um desfile de personalidades junto do palácio onde residia, onde funcionava o primeiro-ministro, para dizer que estavam todos de acordo com o senhor primeiro-ministro. Nos últimos dias, esta procissão que se tem assistido à volta de Seguro fez-me lembrar um pouco essa brigada do reumático. Parece que todos têm a necessidade de ir lá dizer que está na hora de beijar a mão. E eu fiz, que acabou corajosamente fui o único que não teve. Eu até admito que as pessoas votem em quem quiser, Deus me livre de estar aqui a criticar o que quer que seja. Mas questiono a necessidade de virem a público proferir esta declaração de Alguns apoio. depois dizerem que não Já não dá. davam indicação nenhuma, de E repente. eu começo a pensar que isto é de facto um regime complicado. Falaremos disto daqui a bocadinho. Sim, sim. Se calhar o reumatismo anda aí. Muito bem. Vamos começar então por esse primeiro ponto que já dei nota, é a notícia de hoje, e que marca indubitavelmente a semana. O governo quer vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça assim que a transição para o novo Hospital Central esteja concluída. O objetivo, segundo referiu Miguel Albuquerque, é abater os custos do novo hospital, mas a oposição já se levantou em peso contra a ideia. E a ideia é perceber qual a vossa opinião sobre esta intenção de vender ou, neste caso, alienar o velho para pagar o novo. No fundo, uma solução clássica, mas perceber se era mesmo necessário ou é mesmo necessário vender ou alienar o velho hospital, neste caso o Hospital Dr. Nélio Mendonça. E podemos começar por si, Miguel de Sousa. É o normal, quando se vai comprar uma casa nova, vender a velha. Pelo menos há aqueles que fazem contas à vida. E isso parece-me que é razoável a aceitar. Agora, este tem algumas peripécias. É preciso não esquecer que o primeiro que inventou essa situação foi o António Costa. Disse que só o Estado só patrocinava metade do hospital se vendesse aquele para abater no custo final do hospital. Estas coisas têm tido histórias, não começou ontem, ou não, por mais que se possa tentar dar a entender. Portanto, é assim mesmo. Agora, a questão que eu ponho é, primeiro vão vender para quê? E depois, é preciso não esquecer que só pode vender o dono dele. Não tem que ser o proprietário a vender, portanto tem que ser o Dr. Miguel Albuquerque e o Governo Regional a tomar a iniciativa de vender, porque também do António Costa querer só por si não resolvia, ainda que tenha formas de persuadir e impor isso. Agora, o que está aqui a me fazer alguma confusão nisto tudo, é porque eu tenho percebido, mas hoje eu admito que está tudo bem feito. Eu só estou a levantar questões que eu não conheço e aceito qualquer explicação, porque eu até admito que esteja tudo bem feito. Mas o que eu tenho percebido é que tem reduzido o Hospital Novo. O Hospital Novo começou grandinho, depois aqui tem sido encurtado,
e, portanto, e se é encurtado só para não haver despesa, porque não é preciso, também estou de acordo. Agora, nós temos este hospital a ser utilizado por pessoas que estão internadas, mas também por pessoas que estão abandonadas. Pessoas que Altas problemáticas, sim, altas sim. problemáticas, exatamente, e que ocupam uma grande parte do nosso hospital. Muitos deles estão lá em situações absolutamente Sim, sim. inaceitáveis, quase, não sei, mas é o melhor que há, mas é muito mau. Ora, portanto, eu sempre entendi que o Hospital Novo ia ser um hospital de internamento, tratamento, mas que toda essa outra situação, que é de acompanhamento de pessoas que já não estão, ou que já têm alta, mas que têm que ser acompanhadas, ou por familiares, ou por outra coisa toda, ia ser feito em algum lado, e para mim, esse lado era o Hospital Velho, que iria ter, entre outras coisas, também se calhar todo aquilo não era preciso para isto, mas não me parece que é assim. Portanto, Pois. vai ser vendido, não percebi para que era, aliás, eu recebi a notícia foi da tua parte, não tinha visto em lado nenhum, portanto é ainda a pedaço, e portanto espero que seja uma boa solução. Agora não tenho dúvidas que a venda tem a ver com a determinação do António Costa, que na altura foi contestada, mas isto de cartear hoje e manter o guri durante muito tempo é difícil. Ricardo Vieira, concorda com esta venda do hospital? Em termos de orçamento, seria insustentável manter duas unidades hospitalares desta envergadura? Ou defende, por exemplo, dois hospitais, o Nélio Mendonça e o novo Hospital Central Universitário? Seria insustentável da verba que é reservada para a saúde, obviamente. Eu talvez vou começar um bocadinho antes. Sim, A história dos hospitais da Madeira é uma história nem sempre pacífica. Era engraçado fazer essa revisão. Um desafio para o dia. Primeira questão. O hospital, o primeiro grande hospital que surgiu na Madeira, foi hoje o Hospital dos Marmeleiros, na altura, Hospital da Misericórdia. Para se instalar os serviços públicos onde hoje está no Governo Regional, sugeriu-se que a Misericórdia fosse para o Monte. E houve ali uma permuta. A Misericórdia E deixou há ali uma para disputa de propriedade, Ora, não muito é? bem, comecemos por aí. Portanto, a Misericórdia foi expropriada do Hospital dos Marmeleiros, nunca recebeu um tostão disso, mesmo das coisas que tinha lá instalado durante anos, nunca recebeu nada disso, foi na altura do projeto, e passou para a região sem nunca se ter falado disso em termos práticos. Quando o Costa anunciou aquilo que o Miguel Sousa há pouco estava a referir, também mencionou o Hospital dos Marmeleiros, que seria também para ser vendido. Portanto, está a região a querer vender uma coisa que, na verdade, Não é legitimamente só. nem sequer bem é isso. A segunda coisa curiosa sobre o hospital é que este hospital, que lá está, o Estado Novo tinha um princípio curioso. Quando instalava serviços deste género, pedia às câmaras municipais que escolhessem o terreno, que adquirissem o terreno, para depois o Estado fazer a obra em cima. O terreno onde está o Hospital dos Marmeleiros inicialmente era da Câmara Municipal de Funchal, Hospital de Cruz de Carvalho. Não sei se alguma vez o governo fez essas contas com a Câmara, mas será a altura de pensar se vai vender. É preciso ver como é que ficou Tem a que haver Câmara registro, Municipal não é? a Tem que haver debater. registro. A terceira questão, que é uma questão também que eu julgo que é importante referir neste momento, é que durante a campanha eleitoral falou-se sobre isto. E houve partidos que hoje estão no governo que se comprometeram de que isto seria para uma ERP, para uma entidade estrutura residencial para para idosos. idosos. Não são partidos, um partido. Pronto, eu não quis Não, mencionar nenhum. Pronto. Porque é importante. Porque isto também põe em causa um bocadinho a estrutura daquilo que se compromete em relação àquilo que se vai fazer. Eu admito que hoje as coisas se possam pensar de uma forma diferente. Mas como estava a dizer há pouco o Miguel Sousa, isso para mim é o principal problema, é que aquele hospital, se é verdade que tem uma vertente hospitalar já desadequada, até porque não obedece hoje às regras que devem ser os hospitais, com corredores distanciados, com problemas das infecções que na região até atingem níveis grandes.
Tudo isso o Hospital Novo justifica, indiscutivelmente. Mas há um outro lado, que é um lado mais social do que de saúde, de assistencial, que é preciso cuidar. Dar a anunciar que se vai vender sem ter uma resposta para isso é uma coisa que eu acho que é um bocadinho desatenção ao problema. Mas Mas não seja, não é? Uhum. Eu acho que para anunciar a venda daquela estrutura, já o governo tinha que ter uma resposta para as pessoas que ali estão em altas problemáticas, em situações sociais que é preciso atender. E neste momento nós não vemos. Mesmo os ERPs que se estão a construir, alguns, graças a Deus, à custa do do PRR, não é? sim. Pelos vistos, há até desistências. Não se consegue cumprir os prazos, que isto está tudo muito complicado. Eu pergunto, Temos o caso de São Jorge, por exemplo. exemplo, e há outros, Sim, sim. e há outros. Portanto, estamos aqui com um problema complicado, com as pessoas idosas, especialmente naquelas situações em que têm alguma carência em matéria de saúde, que as famílias muitas vezes não podem assegurar, e que é preciso ter aqui uma estrutura que aguente isso. Nós temos boas estruturas nisso, o João de Almada é uma excelente estrutura para isso, indiscutível, e há outras também na região. Agora, não é suficiente, é preciso olhar para isso. Se calhar este anúncio é um pouco prematuro face a essas necessidades, pelo menos isso. E depois há outra coisa, eu já desde já faço um desafio, que se faça um procedimento concursal. Não me venham para aqui com atribuições assim, de mão beijada a um ou outro, não é? Pelo menos isso. António Trindade esteve a ouvir as opiniões de Ricardo Vieira e de Miguel de Sousa. Terá muito a dizer ou pouco a dizer sobre este. Com as quais eu estou totalmente, Uhum. totalmente de acordo. E o que me parece que é, sobretudo, aquilo que o Miguel de Sousa refere, de se ter ouvido progressivamente que as dimensões e a capacidade do novo hospital estavam a ser efetivamente reduzidas e, sobretudo, até para englobar a faculdade, a Universidade da Madeira, a Universidade, Sim. a Faculdade de Medicina, que tirava efetivamente espaço à própria área hospitalar. Parece-me que houve aqui uma precipitação por parte do Presidente do Governo ao ouvir falar deste tema sem previamente de poder esclarecer que situação, ou que tipo de solução iria encontrar para as altas problemáticas que se passam no hospital, dado que, e não há dúvida nenhuma aí, o CDS foi um tema de campanha esta reutilização, esta nova utilização do Hospital Nélio Mendonça, Miguel e Albuquerque, não há não há dúvida nenhuma, condições para transformar em lar. não abordar o tema, não abordar o tema, que é de uma carência enorme sobre o problema do abandono do número de pessoas que estão efetivamente no hospital. Julgo que foi aqui uma precipitação por parte do Presidente do Governo e que teria necessariamente um outro cabimento e um outro tipo de impacto se efetivamente o Miguel Albuquerque abordasse os dois temas ao mesmo tempo. Exatamente. Como é que eventualmente resolve um tema do hospital e como é que trata, na realidade, o tema do novo hospital, mas sem descurar, não trazendo cá para fora o tema vamos vender, vamos. Não é. Digamos, quando se está a abordar temas como estes, não pode ter toda a preponderância a área financeira sob a responsabilidade social. Miguel de Sousa, o Governo Regional foi fazendo investimentos ao longo destes anos para os mais despercebidos, sobretudo do bloco operatório e parte do serviço de urgência. Isto era para preparar um possível interesse de privados em querer ficar com o edifício do hospital. Não sei, isso é especulação, tudo o que possa vir daí que eu perceba. Sim, sim. O hospital tem tido sempre, ao longo do tempo, muitas carências, muitas dificuldades, departamentos que vão envelhecendo, vão ficando obsoletos, é preciso renovar e não era possível esperar tanto tempo. Há pessoas que têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas Claro. e, portanto, não é bem assim. Portanto, se calhar há muitos investimentos que se tem que deitar fora daqui a um tempo, mas foram precisos realizar, Sim, sim. talvez até morrendo antes do seu tempo de vida normal. Isso, assim, agora, não. Mas há espaço para mais privados?
Há espaço para mais empresas dedicadas à área da saúde aqui na Madeira, mais privados a entrar. Já temos Mas vários. acha que a ideia, você como é que me deu a notícia da coisa, foi falado que aquilo era para vender para a saúde? Pois, porque ainda bem que fala nisso, porque o presidente da Junta de São Pedro, Manuel Filipe, há cerca de 2 anos, falou na possibilidade de transformar o Hospital do Nélio Mendonça em habitação social. Não, cada um tem uma boa ideia, deve haver bastantes ideias. Agora, o que eu pergunto é o que há a notícia de hoje. É vender para que fim? Não foi Para quem comprar, explicado. comprar, logo vai à Câmara, vê o PDM, o que é que diz para aquilo e faz, não é? Portanto, tanto pode ser hotelaria, como habitação social, como qualquer coisa, não é? Oh, pronto, há Até atividades. um ERP, não é? Até uma Há, entidade perigosa. sim, sim, mas há atividades que vão viabilizar um preço mais alto do que outras. Depende. Eu tenho lido, em Espanha está-se muito a oferecer terrenos para efeitos de construção barata e isso poder proporcionar habitação com preços acessíveis aos tais que têm muitos que têm dificuldades de fazer aquisição de casa própria e a primeira casa principalmente. Portanto, isso poderia ser uma ideia, mas a oferecer. Agora, se isso é para financiar o novo hospital, portanto, não pode ser oferecido, tem que ser vendido. Se é para financiar um novo hospital, tem que ser vendido ao preço mais elevado possível. Ora, o preço mais elevado possível não é para uma coisa de caridade, nem para nada, é para algo bastante rentável. Desse tema aqui, o doutor António Trindade é mais perito do que eu. Eu não sei. Não, mas é que é óbvio, portanto, há diferentes utilizações, irão dar diferentes aptidões e preços. Sim, sim. Eu julgo que não faz sentido nenhum estarmos a abordar outras finalidades sem esgotar previamente o tema do serviço público. Isto não quer dizer ser público ou privado. Eu julgo, antes de tudo, e aqui devia ser uma responsabilidade do Presidente do Governo, perante situações como esta, perante situações com carências como esta, era fundamental que o Dr. Miguel Albuquerque trouxesse aqui o que é que eram as finalidades deste serviço público no campo, Mas quer não é de para saúde, serviço, quer no campo da assistência é social. para vender é privado, ninguém vende ao serviço Agora, público. mas cuidado, mas a graduação de objetivos e a própria avaliação dos objetivos é relativamente diferente, consoante se destine à prestação de um serviço público ou não. Evidentemente, vender para a habitação social é diferente do que manifestar aqui, ou do assumir a responsabilidade na resolução, nomeadamente, dos casos das altas Sim. problemáticas. Desta área. Isso não é habitação social, é habitação a preços reduzidos. Também. Sim, sim. Não sei se é habitação social, Estamos a falar, uma coisa de caridade. estamos a falar de mercado. E isto é completamente diferente do que o tema que deve ser anterior é de que público ou privado, que serviço público é que tem que ser prestado numa região. E o Ricardo Vieira também levantou essa questão ainda há instantes, quando falava da própria transparência. É preciso que o processo também seja Eu transparente. também, Evidente. eu também. Mas isso aqui não há problemas desses. Aqui não estamos descansados. Muito bem. Fechado este tema que fará correr muito atenta, porque a primeira seta foi lançada esta manhã por Miguel Albuquerque, passamos à política pura e dura. Isto para analisarmos as presidenciais. Domingo passado, a Madeira conheceu um mapa político diferente. André Ventura venceu na região e, aliás, conquistou para além de ter conquistado todos os concelhos, conquistou 7 das 10 freguesias do Funchal, incluindo São Martinho e Santo António. Portanto, perguntava, Miguel, foi uma surpresa para si ou era já uma vitória antecipada de André Ventura? Porque no day after, na segunda-feira, muitas pessoas ficaram surpreendidas com o resultado de André Ventura. Há aqui uma primeira questão. É que os madeirenses não têm nada a ver com a esquerda.
E como não tem nada a ver com a esquerda, não iam votar no candidato de esquerda ou um dos candidatos de esquerda que se O moderado. apresentava. E depois, na direita, tinha ali um que andava em dificuldades durante a última semana por causa de uma senhora, outro, coitadinho, estava numa campanha apagada e desaparecendo, muitas vezes ficava por baixo da fotografia, e depois ficava um general, um almirante, coitado, com uma figura assim um pouco vampírica, portanto, das nossas presidenciais. E o que a facto é que não havia nada, não havia nada. Isto não tinha nenhum candidato, e o desespero era grande na falta de alguma coisa que mobilizasse e fizesse votar. Por isso, como isto me parece razoável admitir, as pessoas foram fazer, portanto, uma partida e votaram no André Ventura na maioria. Mas eu acho que isto tem uma responsabilidade e a mim agora só me interessa falar, não é relatar vocês com este descarabéu o que se passou, está mais do que descrito. Uhum. Agora, a mim o que me parece é que o PSD falhou. O Luís Montenegro foi um desastre total. E o primeiro erro estratégico ou tático, não sei, talvez tático, portanto, Porque o foi apoio nunca, não ter mobilizado a o direita. apoio nunca foi tão Direita, que é fixo. muito maior que a esquerda, a direita, que é muito maior que a esquerda, que está por cima, tem uma maioria absoluta no Parlamento, tem tudo, não soube arranjar um candidato que os mobilizasse a todos. Não era preciso ser uma pessoa que satisfizesse plenamente qualquer uma das partes, era preciso um que minimamente juntasse a direita toda e tivéssemos um presidente da República, pronto, não podia não ser nenhum asno, mas seria, portanto, uma pessoa Rui Moreira. capaz, para mim, o Pedro Passos Coelho, o José Manuel Durão Barroso, a Leonor Beleza, são tudo pessoas com prestígio O e que Porto, podiam, não tinha dificuldade nenhuma, de certeza que ia ser convidado a jantar a Belém. De outra maneira, não vou sair. Portanto, isto não tem ias comer uma grandes. bichice Isso lá. vale. Ou, ou pior, ou então, nem isso. Portanto, eu acho que aqui é que falhou. Falhou. E quem é que cabia arranjar esta solução? O líder da direita, o líder nacional, aquele que é líder do governo. Ele é que tinha que mobilizar, como o doutor Francisco Sá Carneiro fez. Foi buscar o professor Freitas do Amaral, muito bem, quase que ganhava. Não ganha por razões, Cavaco. porque Cavaco. o. Foi o Cavaco que foi buscar. Não, o Sá Carneiro, Não, foi o Cavaco. Não, foi o que vai Foi o buscar. Cavaco. Ah, sim, o Sá Carneiro foi o Soares Carneiro. exatamente, mas eu estava a falar primeiro no Soares Carneiro. Portanto, eles eram os líderes, foram buscar candidatos, nenhum correu bem, mas, portanto, eles assumiram essa responsabilidade, criaram essa liderança e essa oportunidade. Agora não, ninguém criou, foi, olha, o doutor Marcos Mendes candidatou-se, vota nele. Portanto, mas quem é que vai votar? Eu sou militante do PSD. Eu empenho-me em todas as campanhas eleitorais. Nesta, e eu já fui, quando nas eleições que levaram o Dr. Marcos Mendes à liderança do PSD, eu fui o mandatário dele aqui. Tive 90 e tal por cento, 92% ou 94%. Portanto, levou os votos todos. Desta vez, nem me disseram nada. Nem me falaram em nada, nem me mandaram uma mensagem, amanhã há isto, ou amanhã, depois da manhã há isto. Isto abandonaram, é completamente abandonado. E, portanto, portanto, é o desastre que temos. Não vale a pena falar mais de presenciais para mim. Isto para mim acabou. Eu não vou votar num socialista. Eu não vou votar numa pessoa que eu não confio. Portanto, olha, isto acabou. Vou ficar em casa nesse dia. Vou-me divertir a futebol também. Portanto, antigamente proibiam o futebol no dia das eleições, agora nem isso. Portanto, vou ver futebol e esqueço. Sim, senhor. Ricardo Vieira, a culpa desta segunda volta é de Luís Montenegro.
Bom, eu vou primeiro analisar o resultado na região, porque acho que há um dado que tem sido pouco falado e, a meu ver, é muito importante. Primeiro, eu soube, alguns elementos de mesa de voto vieram-me confidenciar que, em especial nas tais freguesias de que o Ruben falava há bocadinho, Santo António, São Martinho, etc., chegavam pessoas, velhotes, particularmente, tradicionais eleitores da Do atual maioria, do PSD em PSD. particular, e que vinham com o nome Ventura para votar. Isto, a meu ver, indicia duas coisas que são importantes referir. Primeiro, o voto nas presidenciais não aparece o símbolo dos partidos. As pessoas que estão tradicionalmente habituadas a votar em partidos têm ali uma liberdade que é normal, porque muita gente vota. Barra dificuldade. Muita gente vota também por gratidão. Muita gente vota por gratidão. E, portanto, ali não há que gratificar ninguém, não há que reconhecer ninguém. É uma escolha em termos de pessoas. Depois, por outro lado, o madeirense tem uma coisa curiosa, que a autonomia beneficia muito, especialmente quem está no governo, que é esta. O mal normalmente está em Lisboa. Nós regionalizamos o bom e exportamos aquilo que nos acontece mal e atribuímos à classe política do continente praticamente as nossas desgraças todas. Nós temos dificuldade em penalizar o governo regional pelas coisas más. Temos muito mais facilidade em atirar isso para o lado de lá. E já houve eleições presidenciais, eu lembro das eleições presidenciais, em que o Cavaco Silva e era o Coelho também candidato, em que o Coelho ganhou no Funchal e tive uma grande percentagem na Madeira em todo. 40 40 mil, e tal. cerca de Bom, o que é que isto 40 revela? mil. Revela que o voto das presidenciais é um voto de protesto sem as consequências que teria se fosse um voto num partido. É um voto onde as pessoas podem livremente Mas as pessoas descarregar. não protestaram no Marcelo Rebelo de Sousa. Não, não, aí não, é verdade, mas hoje, a crescer estes factos últimos, não é? Subsídio de mobilidade, esta desatenção constante para com as coisas regionais, um pouco a ideia de que há um certo desgaste da classe política. Eu vi entrevistas logo a seguir às eleições, que foram até transmitidas pela televisão, em que as pessoas diziam isto. Nós estamos fartos dos políticos do continente. Portanto, aqui este sentido do voto de protesto Está tinha alinhado no particularmente discurso acentuado. de André Ventura. Bom, isto é problemático para a região? Eu julgo que não é. Porque é um capítulo que as pessoas fecham com as presidenciais. Pois quando regressam aos partidos normais, as coisas voltam à normalidade. Não é problemático nessa matéria, nem é. Segundo, eu também não acho problemático, que é outra coisa que também me está a mexer cá por dentro, que parece que vem aí o demónio se o Ventura ganhar as eleições e que isto vai ser uma desgraça, Certo, acaba a democracia, é o fascismo. Bom, este discurso eu já ouvi quando fui o Freitas do Amaral contra o Mário Soares, e o Freitas do Amaral depois foi vice-primeiro-ministro do Não Sócrates. foi o mesmo. Pronto. Oh, Ricardo. Não, Não há é- qualquer. Não o há discurso qualquer é igual. comparação O de discurso da esquerda é igual neste momento. Não, desculpa. Vem outra vez com a história da democracia. Pelo amor de Deus, há a direita radical que foi eleita em países na Europa, não foi um problema nenhum à democracia. E Meloni está a governar a Itália. Não há não é um problema dia do da Freitas democracia. do Amaral dos perigos que venham aí. Eu acho que esta coisa de votar pelo medo é uma coisa horrível. Parece que estamos na Idade Média, com medo que venha aí o demónio, que venha queimar isto tudo. Pelo amor de Deus. Somos já gente crescida, gente com preparação, escolham livremente. E também outra coisa que eu gostaria de dizer: a escolha não tem que ser a dois. Neste momento, pelo menos há quatro escolhas. Há o voto nulo, há o voto branco, há o voto seguro e há o voto Ventura. E o futebol? Eu não estou condenado a escolher um dos dois. Eu posso ter a liberdade clara de escolher o voto nulo ou o voto branco. Não, não vou fazer como o Miguel Sousa, eu vou votar, porque acho que o voto para mim é também um dever de cívico. Mas, se calhar, não vou votar em nenhum deles. Não tenho obrigatoriamente que eu votar num deles. Parece que isto é uma coisa que anda aí, um drama, uma coisa. Mas, é a última coisa que vou dizer sobre isto. Aqui também se discute um Por pouco. hoje. Por hoje. Aqui também se discute um pouco a função presidencial. E eu lembro-me que o António José Seguro, durante a campanha, referi várias vezes que era bom não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Isto, a meu ver, é um mal do sistema político português. Esta coisa de que o Presidente da República tem que estar a travar o governo. Esta coisa de que há um segundo cesto que é para não ajudar, para que o governo não cometa aquilo que é exageros. Não é?
Isto é um pouco o espírito português, infelizmente. E isto revela, na minha opinião, que vamos ter aí, porque é natural que o seguro ganhe, tudo está a prever isso, vamos ter aí 10 anos outra vez de complicações. Foi como o Sampaio, Isto nem anda, todo não o anda, governo. isto não sei o quê, vai para baixo, vai para cima e tal, a Labrol não vai passar, a questão das reformas da saúde vão ficar pelo caminho e vamos andar nisto. Isso foi como o Isto do Sampaio. país, uma coisa destas, é um desastre. É um desastre. Continuamos nisto. Vejam. E o outro lado do Ventura. O tal do Ventura é uma coisa perfeitamente, a meu ver, quer dizer, eu não consigo prever o que seria o Ventura em Presidente da República. Não. Acho que seria uma presidência muito ativa, acho que andaria sempre em cima do governo, acho que provavelmente Já, mas não foi valorizava- ninguém por causa disso. Ninguém, isso é que é a verdade, ninguém morre por causa disso. Com a saída de Ventura do Parlamento, o Chega não pode acabar. Em causa o partido, acho que isso pode ter. Acho que Acabar, salvo o seja. centro da política vai sair da Assembleia, isso vai, né? Com o Ventura como Presidente da Ia. República. O centro será na Presidência da República. Com o seguro, o centro será a Assembleia da República, e em especial com o José Luís Carneiro. Porque o seguro dá uma boia de salvação ao Partido Socialista. Ninguém se iluda sobre isso. Eu não me esqueço daquilo que são as campanhas do Partido Socialista e aquilo que andava a dizer. O Partido Socialista, a 8 de fevereiro, enche o peito. Não é? Agora, Tem ele aí agora a sondagem, 78% para o seguro, Para o seguro. 10% Anda- para o Ventura e o resto Pronto. indecisos. Ventura, seguro. Vamos andando, vamos andando um pouco para trás. Né? Ainda mais. Há uma coisa que é importante, que o Ricardo Vieira referia aqui num dos nossos programas sobre, digamos, o que é que representa o sistema presidencialista ou o sistema, digamos, ou o parlamentarismo ou o semipresidencialismo que vivemos. E adaptemos à situação atual. Me parece a mim, evidente, que o Ventura tem um objetivo, digamos, no fundo, é o se bater numa proposta de revisão constitucional onde ele efetivamente assuma agora as regras do governo. Ele, como Presidente da República, assuma as rédeas do governo. Só assim, De falar nisso, desde que eu me lembro. só assim é que se justifica uma candidatura do Ventura. Porque, digamos, quem quer dizer que o meu objetivo é mudar o sistema, o meu objetivo é ter uma maioria, o meu objetivo é ser primeiro-ministro, digamos, como é que vai conseguir compaginar as duas situações sem uma revisão constitucional para alterar, à boa maneira francesa, nomeadamente, de ser o Presidente da República o efetivo chefe do governo. Mas, convenhamos, aqui os meus colegas de programa não conseguiram resolver o seu problema de que é confundir as realidades partidárias com o ser ou efetivamente defender uma democracia ou não. É que o candidato André Ventura não é um candidato democrata. Venhamos. Se viaja por esta Europa fora, quando se viaja pelo mundo civilizado e vê-se, digamos, como é que efetivamente as economias destes países vivem? Que tipo de Nas intervenção... monarquias, como aqui. Não estou a falar na monarquia. Eu estou a falar aqui das xenofobias. E eu estou a falar nos princípios que um candidato leva e que necessariamente tem que trazer uma afirmação democrática. E por isso, vocês referiram ainda há pouco o Paulo Núncio, eu fiquei muito chocado com a intervenção do Paulo Núncio naquilo que ele refere, digamos, sempre trazendo, neste momento onde o que está efetivamente em causa é haver uma abrangência democrata de um candidato e a não abrangência provocada e provocatória de um outro candidato que, digamos, em relação ao qual a democracia é qualquer coisa que tem que funcionar noutros termos, porque eu tenho muito bem o objetivo que quero atingir e efetivamente atingir um objetivo com uma presidência que permita ser um primeiro-ministro e que permita inclusivamente alterar a própria Constituição para haver este novo modelo de exercício de poder. Por isso, e depois que leva, por exemplo, um Paulo Núncio a dizer o PS e a esquerda não são donos da democracia, não aceitamos lições de democracia vindas do PS. Não é o PS que está em causa. Nós estamos a falar de um António José Seguro. Não estamos a falar de um António José Seguro
Temos a falar de um Não tem Jorge nada a ver Sampaio, com o como do temos a PS. falar de um Cavaco Silva, como temos a falar do Mário Soares. É que nestas alturas o tema partidário não foi trazido. Não foi trazido nos mesmos termos que está sido agora. O do Ventura aqui. Já num programa anterior se perguntava quem é o candidato à presidência da República. É o Chega ou é André Ventura? Esta necessidade de misturar e de confundir uma estrutura partidária com a Os pessoa em debates também não si. foram clarividentes nesse aspecto também, da separação dos poderes. Quem tem entendido? Não sei se Sabiamente. tem muita antena. Desculpa. Podes incluir essa tua declaração nos tempos de antena do seguro, que eu acho que fica bem. Não, pá, eu não aqui, acho que já não chega a tempo. Não, mas há, Já não mas chega a tempo. só há não. uma coisa. Eu faço uma pergunta muito concreta. Imaginemos que amanhã, numas eleições para a Assembleia Legislativa ou para a Assembleia da República, é necessário um governo com o Chega. Eu pergunto, o doutor António José Seguro dá posse a esse governo? O democrata, aquele que respeita a democracia, vai dar posse a esse governo? Não, vai dizer que o outro é xenófobo. Ou vai dizer que não o dá. povo se enganou e que o povo não sei o que não sabe votar? Como? Ricardo, eu julgo que você está a fazer ilhações que julgo que não cabem neste momento. Eu não estou a nada. Não cabe, mas Não cabem neste momento. Até porque antes você tem que perguntar, e ao contrário também, ao próprio André Ventura, qual é? António, vocês têm feito uma campanha, eu desculpo de vocês, mas depois da sua declaração acho que posso integrá-lo no vocês. Têm feito uma campanha de que o democrata está ali, o outro é antidemocrata. E eu estou a perguntar ao democrata. O outro, como é antidemocrata, ele é sempre preocupado com o outro. O outro perguntava uma coisa muito simples, que ninguém ainda lhe perguntou e que penso que é uma pergunta crucial. Se o Ventura for eleito, deixa a liderança do Chega? Era essa a questão que eu tinha colocado. Se ele for eleito, deixa a segurança, deixa a presidência. E deixa o Parlamento. Olha, é totalmente impossível um Presidente da República. Mas essa questão devia ser colocada ao Ventura. Essa questão devia ser colocada ao Ventura. Não é. Essa questão devia ser colocada. É uma questão crucial. Mas É uma questão crucial. Mas é por isso. Mas não é possível. Não é possível. Não há nada que proíba. Não há nada que proíba em termos formais. Mas aí veríamos se o Partido Democrata só. Não. O desafio era esse. A vossa democracia chega ao ponto de aceitar que ele possa continuar a ser Presidente do Chega. A minha democracia vai aceitar tudo. Eu aceito tudo. Eu subordino-me ao eleitorado. Espera para ver. Eu subordino-me ao eleitorado. Se o eleitorado escolher a Catarina Martins como Presidente da República, eu vou ficar muito triste, se calhar vou me exilar para as reservas, mas vou respeitar. É o eleitorado, lá está. É fácil de fazer prognóstico depois do jogo. Mas isto para dizer que. Vamos. Aliás, António, se há pessoa que aqui pode dizer que respeita sempre os resultados eleitorais, sou eu. Porque sempre estive num partido minoritário. Vivi aqui. Mas eu também ganhei quase sempre e respeito assim. Portanto, respeito muito os resultados. Com esse excesso de poder. Sim. Cuidado, com isso. Já agora, falar neste exercício, Só queria fechar. falar no exercício de poder, desculpe, mas trazer ao tema que o Ruben levantou desde o início. É que o Chega teve uma maioria aqui na Madeira. Teve a maioria aqui na Madeira. E o que é que isso... Ou o André Ventura... É esta... Não há partido. Não. Mas é bom baralhar. Vale a pena fazer essa... Baralhado, isto fica melhor. Ventura teve a maioria aqui. O que é que representa? Já foi... Já o referi. É a opção dos chateados. É a opção dos chateados. Têm reformas básicas, têm crises habitacionais, que estão a ver isto sempre na mesma, que não saem da sempre. Mas isto é um day after. E pelo meio. Irá perguntar, e você, que capacidade de resolução tem destes temas? E é isto que o PSD tem que perceber muito bem. Que o PSD Madeira tem que perceber o que significa efetivamente uma maioria. E vocês lembram-se porque é que o António José Seguro foi afastado do PS? Sim. Lembram-se? O líder que o PS não quis, agora. Mas sabem Resta ser- que Está tudo lá a dar o beijamão ao senhor.
Agora Olha, será Presidente da República, mas mas- Já está mas- já- mas- eu- São para a abrangência do António José Seguro. o debate já vai longo e eu queria mesmo terminar só este tópico com algo que me parece importante para a região, que é o cargo de próximo representante da Oh, mas República. isso é que vai uma loucura. Mas talvez tanta gente a dar apoio ao seguro para quê? Pensas que é por causa de quererem votar num socialista? Pensas que é por. Pois não, pois não. Só basta ver que nos últimos. Houve uns que na televisão disseram que votavam no Ventura e no dia a seguir já viram dizer que votavam no seguro e outros que tais e por aí. Amigo, isso é tudo Miguel faz a parte. ver. O Miguel, eu não- o Miguel é de um partido que defende a extinção do Sim, cargo. sim, sim, sim. Mas não havendo extinção do cargo, é preferível ser madeirense ou não? Como é? O representante da República tem de ser madeirense? Tem, para um cubano aqui é que não. Portanto, tem que ser sempre um madeirense que tiver que ter. Mas o bonzinho era acabar com essa situação e fazê-la substituir diretamente pelo próprio Presidente da República. Agora, neste momento, tudo quem está aqui a declarar-se fiel, leal e discípulo do seguro, estou a pensar nessa vaga, ainda que é uma coisa que a Célia Pessegueira, de certeza, logo para comer-se de festa, tem para poder, se calhar, fazer alguma coisa. Agora, certeza é que vai haver um novo representante da República. Isso parece Sim, sim. evidente. Tem que ser alguém. Tem que ser alguém. E isso, estás a ver, passou a ser um tema interessante. Portanto, todos os que apoiam o seguro, a primeira coisa que eu penso, ele quer ser representante da República, quererá. Se eu penso que sim, já percebi. Se penso que não, coitado, é só. Sobre o próximo representante da República, Ricardo Vieira. Qual a Mais tua uma opinião? vez vou fazer referência à Constituição. Aquela ideia do dá e controla, dá e tira. As regiões padeceram disso. Também na origem da Constituinte está isso. A gente vai dar poderes às ilhas, mas vai meter lá um gajo para controlar. É isso que vai acontecer. E o Ministro da República nasceu disto, da desconfiança em relação aos poderes regionais. Portanto, é sempre um cargo mal amado. É sempre alguém que está cá quase com uma visão de espia. Tem que reconhecer que o atual Presidente da República tentou inverter um bocadinho isto. Tentou ser mais um representante da Madeira do que propriamente um representante dos órgãos. Mas já é E era cantor madeirense. presidente, já Era não é madeirense. governo. Pronto. E também uma mudança presidente. na revisão Tá, constitucional. agora é mais fácil. Aliás, algo que foi inclusivamente defendido. Antes ele tinha que ir ao Conselho de Exatamente. Ministros, agora já O não. governo tem mais do que junto à República. Vamos à mobilidade, que é O que mais eu- importante que isto. Só para ver. Para mim, eu acho que faz sentido que seja um madeirense. Mas também vou dizer, acho curioso que pessoas que pertençam a partidos que toda a vida defenderam a extinção e provavelmente não sendo uma comissão liquidatária, aceitem ser representantes da República numa coisa dessas. Mas o tempo surpreende-nos. Deve ser madeirense ou não, António Trindade. É irrelevante. Isto tem de ser conhecido pelo menos irrelevante, porque inclusivamente eu sou do defensor da contexto. extensão, da própria extinção da figura Sim. de representante da República. E, aliás, julgo que isto deveria integrar o próprio pacote que um presidente do governo deveria levar a seguir às eleições da presidência, levar, quer em termos de primeiro-ministro, quer em termos de presidente da República, o que é que efetivamente que concórdia se encontrava em termos regionais, no respeito aos grandes temas do posicionamento e do relacionamento entre o Estado e as regiões. Muito bem, faltam-nos sensivelmente 8 a 9 minutos. Fazemos agora a ponte para a mobilidade que, por sinal, foi atribuída, ou digamos, a nova plataforma de subsídio social de mobilidade foi, de certa forma, apontada por muitos como uma das causas para a hecatombe ou para este resultado na Madeira. Mas fazemos agora essa ponte para falar sobre a confusão que gerou esta nova plataforma, com uma novidade esta semana, e podemos voltar a ser António Trindade
da criação de um cartão virtual para resolver o subsídio social de mobilidade. Portanto, será o Estado e as entidades bancárias a se entenderem para que o residente pague apenas e só o valor facial da viagem, num cartão que estará em vigor pelo menos até junho. Parece-lhe uma boa solução? Haverá bancos interessados? Se se lembrarem, esta solução já tinha defendido eu há mais tempo nas nossas reuniões. Não é propriamente um cartão virtual, mas há um princípio que é de base. É a ideia em si. O conceito do subsídio, que tal? Estou totalmente de acordo que há que encontrar um outro tema, um outro termo que não seja o subsídio em si, porque este é efetivamente um direito Sim, sim. de um cidadão Faz parte e da não, proposta e não o do sujeito que o passivo Sr. da Madeira. atribuição de um subsídio. E eu julgo que isto, inclusivamente, serviu de argumento do Governo da República para referir efetivamente a necessidade que os cidadãos têm de demonstrar a regularização com o fisco e com a segurança social. O que me parece a mim é que este direito é fruto de uma relação entre o Estado e o cidadão e não pode passar necessariamente pela atividade. Quem é a companhia de transporte, seja ela marítima, seja ela de aviação, tem que se colocar numa situação de mercado, independentemente da situação do próprio passageiro. E por isso o Estado deve ter esta relação. E a forma como o cidadão tem de se ressarcir daquilo que efetivamente investiu, pode passar necessariamente pela relação com um banco. Com as companhias aéreas é impossível, porque não vão estar à espera que o Estado pague. Não, repara, que o cidadão pode, porque há um problema aqui, quando se está a falar aqui nessa altura do conceito de subsídio ou um outro Sim. termo, é que ele só deve ser aplicado no momento em que é prestado, em que o serviço é prestado. E o grande problema que se coloca aqui é o desfazamento temporal entre o dia da compra e o dia da prestação de serviço. Sim, sim. Portanto, este tema pode ser ultrapassado desde que o sistema financeiro ou que a própria banca possa efetivamente colaborar e entrar, porque isto é um negócio. E aí o cidadão o que tem paga a totalidade e negocia com a banca, porque, digamos, é difícil encontrar um madeirense que não tenha a sua conta de banco. Muito mais fácil do que andar a ter todas as chaves digitais deste mundo. Existindo esta situação e esta relação com o banco, pode ser criado um sistema de crédito do banco em relação ao próprio cidadão, que é suportado pelo próprio Estado no dia em que efetivamente se confirmar que houve efetivamente a viagem. Porque, na realidade, as fraudes existiram. Sim. E este ato, digamos, na detecção e na assunção de responsabilidades que permitia a existência destas fraudes. E por isso a forma mais clara, mais transparente, chame um cartão virtual, chame-se virtual ou não, mas estabeleça-se esta relação do Estado com o cidadão através da banca e nunca através da atividade. Que aí sim eu acabo por estar a subsidiar a atividade e não propriamente o cidadão. O António Trindade falava logo no início da sua intervenção de que este foi algo que focou já noutros programas, e o Miguel Sousa também falava muito no modelo de Canárias, que foi algo que se falou também muito durante esta semana. O modelo de Canárias não tem esta particularidade. Sim. Mas o modelo de Canárias tem na base uma situação que nós aqui não conseguimos controlar, que é o preço dos bilhetes. Enquanto em Canárias o presidente do governo chamou as companhias de aviação e disse: eu vou passar o subsídio de 50% para 75%, mas vocês não aumentam o preço. E ficaram ali todos comprometidos que não havia aumento de preços. E isto já vai em 3 ou 4 anos, os 75%, e não há aumento de preços. Aqui não. Aqui aumenta de segunda para sexta-feira, depois baixa na segunda outra vez.
depois aumenta na quarta, depois fica uma loucura na sexta, porque há um evento qualquer, depois passa outra vez para não sei quantos na terça-feira. Isto é uma loucura, É uma portanto, rota doméstica altamente é rentável. uma loucura total, desregulada, completamente absurda, que não tem forma de poder ser tratada com um subsídio fixo. Esta coisa dos 79 euros é um absurdo no meio do que os espanhóis pagam uma percentagem. E, portanto, como pagam 25%, eles próprios também têm controle sobre o que vão pagar. Porque uma coisa é 25% de milho, outra coisa é 25% de 200. Portanto, há ali uma solidariedade. Este sistema Uma pode ser solidariedade. aplicado na mesma modalidade, Portanto, desde que a relação depois se Estamos de faça acordo, entre o Estado só que e o o cidadão. problema é que deram-nos 79 euros para pagar e a gente está-se manimento para o resto. Alguém trata de discutir alguma coisa, alguém se impõe em relação a preços, alguma coisa. Repara, o que eu falei aqui da outra vez é que este tema já deu um protesto, o Ricardo acabou de dizer nas eleições, provavelmente também contribui e bastante. Mas isto era tema para a gente para nós fazermos qualquer coisa, nos manifestarmos, fazer jurar que íamos para a independência, fazer qualquer coisa. Agora a gente não faz nada. A gente riu-nos aqui no programa. Tem um moderador porra, três, tipo cada coisa. Às vezes faz aqui uma conversinha, depois vamos embora. Daqui a uma semana, a 15 dias, voltamos e diz: "Eu já falei aqui nisto antes, eu já fiz, não sei o quê." E mais nada, não acontece nada, não vai acontecer nada, está na nossa natureza, está na nossa. Eles fazem o que querem, como querem. O Luís Montenegro diz o que quer e não passa nada, como diz o espanhol. Ricardo Vieira, 2 minutos. Eu penso que tem capacidade decente para resumir, no fundo, o que é que lhe vai na alma sobre toda esta novela. É um grande desgosto, repare. Eu acho que nós tínhamos uma grande expectativa nos trabalhos que foram feitos, esta comissão que foi nomeada, com as leis que, entretanto, foram publicadas, tudo isso. Tínhamos uma expectativa de que se criasse, que os técnicos, pelo menos, criassem aqui uma coisa que fosse operacional e fosse muito acessível a qualquer um, tenha ou não net, tenha ou não banco, fosse uma coisa de facto de fácil acesso, friendly, não é? Como agora se costuma dizer. Uhum. Infelizmente, baralhou tudo. Isto confundiu e pior. Eu acho que está mais burocrático, mais complicado. E mais, eu acho que a fraude vai continuar a existir. Que isto não oculta a fraude. Isto não oculta a fraude. E depois fazer depender. A primeira fraude é a TAP, com os seus E preços. depois repare, quer dizer, esta ideia de que a pessoa vai à banca para se financiar para ele, a banca para financiar qualquer crédito, a gente sabe que não vai daqui, não vai financiar assim pelos olhos castanhos ou verdes de cada um, não é? Portanto, vai começar a haver esse tipo de problemas. Vai Tiago, daí a minha nós estamos- questão, vai daí a Tiago, minha questão nós estamos sobre a falar esse da entendimento. Cuidado, atualmente tu tens tantos passageiros, tantos residentes. Não, a TAP Ah, já não, está para, toda. é importante, é importante. Este tema é um tema político que tem que ser tratado entre o Estado e a região. Eu falo na E TAP, mais, eu sou sócio da e TAP. tu tens que ter aqui um Sobretudo. desafio. O primeiro desafio tem que ser em relação a um presidente do governo regional, tem que assumir, e é esta uma medida, julgo que para fim de programa, Sim, sim. fundamental fazer. Há que reunir as forças vivas desta região e levar os temas agora a um novo presidente do governo, a um novo presidente da República e a um novo primeiro-ministro. Isto tem que ser é um tema que ultrapassa agora as nossas dicotomias regionais. Muito bem. É com esta que nos despedimos. Estamos de regresso na próxima semana com outro painel de convidados. Até lá, bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado, Pedro. De acordo com os horários em vigor. Quase todo o território continental português está em